Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa está auxiliando você no teu estudo, em especial agora na época do coronavírus, em que as aulas presenciais foram suspensas. Essa aula será postada na quarta-feira, dia 30 de setembro, e a continuação da aula anterior, que foi postada anteontem, em que abordamos um possível tema de redação, as consequências psicológicas do coronavírus. Nessa aula nós vamos aproveitar o tema para dar dicas de como você pode desenvolver uma boa argumentação, partindo desse tema que nós estamos trabalhando. No caso da prova do Enem, a argumentação é o principal foco da terceira competência, avaliada pela prova. Selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, ideias, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como fazer, então, uma argumentação de qualidade? A primeira dica diz respeito ao embasamento dos teus argumentos. Vamos tomar o exemplo do tema que nós estamos abordando. Você pode usar dados estatísticos como aqueles que nós apresentamos na nossa última videoaula, para mostrar que o medo da pandemia é um fato notório e, a partir daí, criar uma linha de raciocínio, expandindo cada um dos dados estatísticos, ou que você conheça, como os que nós mencionamos na aula passada, ou ainda outros que venham entre os textos motivadores. Nós não sabemos em que ponto estará a pandemia em janeiro, o teu mês de prova, mas vamos supor que venham dados estatísticos entre os textos motivadores. Podem ser aqueles que nós já apresentamos. Vamos rever? Foi uma pesquisa realizada pela área de inteligência do Grupo Abril. Dos 4.693 brasileiros entrevistados, 54% estão preocupados com a situação da Covid-19. 76% temem a superlotação dos hospitais. 70% estão com medo do desemprego e da segurança de amigos e familiares. Então você pode, a partir daí, usar 2 ou 3 argumentos para defender a ideia de que as consequências psicológicas do coronavírus são relevantes. Nesse caso, você tem um embasamento para defender o teu ponto de vista. É uma maneira de você dar um embasamento aos argumentos que você apresenta. Mas existem outros. Você pode, por exemplo, citar aquele caso relativo ao homem das cavernas, como ele reagia ao perigo e como o perigo hoje em dia, que é o coronavírus, provoca reações semelhantes, gerando estresse. E por aí vai. O que eu quero colocar que é importante, não é aconselhável que o argumento que você use não tenha sustentação em uma fonte externa. A coerência textual é o sentido que nós podemos dar a um texto. Implica que o texto tenha uma ligação harmônica entre as ideias apresentadas. Alguns teóricos mencionam alguns tipos de coerência. Uma delas é a coerência semântica, que relaciona significados dos elementos das frases em sequência ou entre elementos do texto como um todo. Outra é a coerência sintática, que se refere aos recursos sintáticos que expressam a coerência semântica, como conectivos, pronomes, entre outros. Para vocês entenderem isso, vamos dar algum exemplo de frases sem coerência ligadas à temática que nós estamos abordando, as consequências psicológicas do coronavírus. O homem primitivo já reagia diante de perigos, mas naquela época não tinha qualquer recurso para tanto. Essa frase é incoerente porque a lógica garante que se o homem, como qualquer animal, reage diante de perigos, é porque ele tem recursos para tanto. O presidente saiu sem máscara, pois era portador do vírus.
Essa frase está incoerente porque foi usado um conectivo inadequado para se conectar duas ideias antagônicas. Não se pode concluir que alguém é portador de vírus pelo fato de estar sem máscara. Essa segunda ideia é uma contradição em relação à primeira, de modo que a frase ficaria coerente se fosse usado, por exemplo, a conjunção mais ao invés de pois. A Covid-19 é uma gripezinha inofensiva. Essa frase é incoerente porque o conhecimento comum de qualquer pessoa que esteja por dentro das atualidades garante que os casos de Covid que resultaram em mortes, só no dia em que essa viola foi elaborada, já eram mais de 700 mil. Ou seja, inteiramente errado se dizer que se trata de uma gripezinha inofensiva. Temos uma incoerência semântica também verificada na primeira frase. Na segunda frase, temos uma incoerência sintática. Tudo isso são erros de coerência que podem levar o candidato a perderem pontos na terceira ou na quarta competência que são avaliadas pelo Enem. Agora eu peço a vocês que redobrem a atenção, porque a chamada coerência estilística não pode jamais ser abandonada na redação, porque a incoerência estilística simplesmente zera a nota da redação. Coerência estilística se refere ao uso no texto de elementos linguísticos pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. Então, para começar, a tua redação tem que obedecer à estrutura de texto dissertativo-argumentativa. Nós já falamos sobre isso em outras videoaulas, inclusive no final da nossa videoaula passada. Nós lembramos como é que é essa estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Do contrário, nós teríamos uma incoerência estilística e a tua redação leva nota 0 mesmo. Outra incoerência estilística é o uso de impropérios, como diz o edital do Enem, ou desenhos em quaisquer partes da prova. Por mais que tenhamos vontade de usar um palavrão para nos referirmos a uma pessoa, principalmente os políticos, o palavrão ou qualquer outra forma de ofensa contra uma pessoa ou um grupo é considerado impropério e isso anula a redação mesmo. E existem outras formas de anulação da redação, sim. Já fizemos até uma videoaula sobre isso. E em breve nós faremos uma outra videoaula sobre isso, mais atualizada. Uma boa argumentação pode ser enriquecida com citações, menções e ideias. E o recomendado é que essas citações tenham credibilidade. Textos vindos de fontes não confiáveis podem ser apontados como fake news. Então, o candidato deve priorizar citações de pensadores, teóricos, pesquisadores ou qualquer cientista da área contemplada pelo tema proposto. Um dos critérios de nota 0 do Enem é que a redação apresente parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Então, qualquer citação que você escolher, você tem que relacionar ao teu tema proposto. Além da redação, você vai ter provas que abrangem outras disciplinas. A prova de ciências humanas abrange filosofia. Então, já se espera que o candidato tenha um bom repertório de citações dos filósofos. Repertório esse que ele considere apropriado para fazer a redação. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Peço a todos vocês que fizeram essas provas que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte. Se vocês estão gostando das nossas videoaulas, marquem um gostei. Se não estão gostando, marquem um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda.
Nós buscamos maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. A nossa missão é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.